Agora sim, nós vamos crescer no conhecimento, na graça do Senhor, vamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos compreender com mais profundidade o que é que nós estamos fazendo aqui, porque Deus nos plantou neste ministério, qual a consequência do Senhor ter nos libertado da lei, aberto os nossos olhos, iluminado o nosso coração, nosso entendimento. Isso tem que ter diferença, isso tem que fazer diferença, isso tem que trazer consequências grandiosas para a nossa vida. Trouxe para a minha, há de trazer para a sua também. Amém? Então, tema desta noite, no nosso telão, o zelo pela nova aliança traz abundância. O zelo, o cuidado, o respeito, o entendimento, o amor pela nova aliança, pela graça de Deus, pelo novo pacto, por esta dispensação. Este cuidado, este zelo traz. Você não precisa fazer nada. Você não precisa pagar preço algum. Porque este zelo traz abundância. E abundância em todas as áreas da vida. Vamos ouvir a voz de Deus, começando com o primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Momento difícil na vida do profeta Elias, muito difícil. Talvez alguém aqui esteja vivendo um momento muito difícil. Momento em que está sendo perseguido, um momento em que as pessoas abandonaram, um momento em que a pessoa se sente fragilizada, fraca na sua carne, débil na sua caminhada. E quem sabe essa pessoa está dizendo: mas eu tenho sido zeloso, zelosa pelo Senhor, extremamente, tenho guardado. Você precisa saber que é assim mesmo. Haverá uma mudança, haverá recompensa, haverá retribuição, haverá galardão em vida. Ainda que alguém procura puxar o seu tapete, eu tenha feito isso. Ainda que alguém tenha te ameaçado, queira ver você longe, queira ver você distante, que você suma. Olha, não importa. O Senhor vai honrar o seu zelo, o Senhor vai honrar o seu cuidado, o seu amor, pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Pai de amor bondoso, Rei, sacerdote, soberano Senhor, Salvador, juiz das nossas causas, médico das nossas enfermidades. Nós nos achegamos confiadamente ao trono da tua graça nesta hora, Senhor, porque nós podemos encontrar socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da provação, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da perseguição, na hora das injúrias, das injustiças. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Mas o Senhor tem mais do que cuidado. O Senhor tem provisão. O Senhor tem aumento. O Senhor tem multiplicação. O Senhor tem manifestação de abundância para todas as áreas da nossa vida. Mas o Senhor permite algumas situações para nos ensinar, para nos educar, para nos disciplinar, para nos mostrar como caminhar em perfeição, como caminhar
diante de Ti, Senhor, sem nos envergonharmos de nada. Ó Jesus, e nós queremos nesta noite, Pai, aprender lições novas, e esta em especial, de ter este cuidado pela Tua palavra, este zelo pelo novo pacto, Jesus, de não termos uma vida espiritual cheia de misturas, uma vida espiritual cheia de tradições, de ranços da lei. Jesus, nós queremos, Pai, aprender a viver a legítima graça, para que haja este zelo, este cuidado com o nosso testemunho também, Jesus. Fala a cada coração, Pai, e que junto com esta palavra, com este ensino, venham grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas, em termos de abundância extraordinária para todas as áreas das nossas vidas. Nós oramos com fé, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Todos digam amém. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos na fé, família bendita sobre esta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, eleitos para a vida eterna, predestinados em amor para a salvação, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da lei, da letra que mata, mas do Espírito que dá vida, vitoriosos em Cristo Jesus. Há um fato conhecido pela igreja, que nós acabamos de ver neste versículo que nós lemos de 1 de Reis 19:14, que é o seguinte: Deus não age, nem se move, se não for através de aliança. Desde o início, Deus estabeleceu uma forma, e Deus é soberano, e Ele viu que assim era bom, que assim era perfeito e assim era agradável. Que forma era essa? A forma de se relacionar com os seus filhos, de ser sempre através de um pacto, de um contrato, de uma aliança. Deus fez aliança no Éden com Adão. Teologicamente chama-se de aliança adâmica. Deus fez uma aliança com Noé, quando ele e sua família, depois do dilúvio, saíram daquela arca, e Deus estabeleceu um contrato, um pacto com Noé, o pacto noaico. Deus depois fez aliança com Abraão, aliança abraâmica. Deus fez uma aliança com Isaac, Deus fez uma aliança com Jacó, Deus fez uma aliança com Davi, o pacto davídico. Deus fez uma aliança com vários servos dele, durante a história. Mas Deus fez duas grandes alianças com dois grandes povos, que ele escolheu para ele. Os judeus como nação, da descendência de Abraão em Isaac. Deus estabeleceu com eles um pacto, um contrato, uma aliança chamada a lei mosaica, a lei de Moisés. E um outro povo grande que Deus também estabeleceu uma aliança para se relacionar, foram os gentios, o povo de origem gentílica, que são todas as pessoas do mundo que não têm sangue israelita em suas veias, sangue de judeu. Ou seja, os gentios, que nós fazemos parte deste grupo, os gentios predestinados, não todos, os predestinados para a salvação, também formam um povo. E o Senhor para este povo também estabeleceu um pacto, um contrato, uma aliança, chama-se a graça de Deus. Então, alianças todo o tempo, toda a história bíblica, era uma aliança com um homem, uma aliança com uma família, uma aliança com uma tribo, e uma aliança com um povo, uma aliança com outro povo. E esta é a forma de Deus se relacionar
com as pessoas, com os seus filhos, através de alianças. Eu tenho dito reiteradas vezes que Deus, quando faz um voto, quando Deus faz um acordo, Ele estabelece as regras, que biblicamente isso se chama uma aliança. Então, uma aliança tem dois lados, duas partes. Uma aliança ou um pacto tem um acordo, porque tem regras estabelecidas. O que um lado faz, o que o outro lado faz. Isso a Bíblia chama de aliança. E Deus, desde lá atrás, e em especial desde Abraão, sempre se moveu através de alianças. Ou seja, Deus estabelece um acordo, faz um voto, e Ele chama o seu povo ao cumprimento desse voto. Uma vez cumpridas as regras estabelecidas no acordo, no pacto, na aliança, Deus sempre manifesta provisão e abundância em todas as áreas da vida do seu povo. Então, nós não estamos mais no pacto da lei, no contrato da lei, na aliança da lei. A lei tinha suas regras. Agora nós estamos na graça, na dispensação da graça, da nova aliança. A nova aliança tem regras diferentes. A verdade é que nós precisamos observar aquilo que nos compete nesta aliança. Porque quando nós observamos, cumprimos, amamos viver a aliança que Deus preparou para se relacionar conosco, o resultado disso é provisão absoluta em todas as áreas da vida. Então hoje eu estou aqui para lhe dizer, você não é da lei, você é da graça, você é um gentil predestinado para a salvação. Como um gentil, você precisava crer em Jesus, porque Deus estabeleceu que você e eu seríamos justificados, tornados justos, não por obras sacrificiais, não por guardarmos preceitos humanos ou judaicos, mas nós seríamos justificados por fé em Jesus Cristo. E uma vez que nós crescemos em Jesus Cristo, nós seríamos salvos, receberíamos vida eterna, vida abundante. Mas isto implica em termos um pacto para viver. Isto implica em termos uma aliança que Deus estabeleceu conosco. Então, se nós vivermos a aliança errada, a aliança que não está mais vigorando, nós jamais receberemos as bênçãos advindas desta nova aliança. Porque aquela se encerrou há 2000 anos na cruz do Calvário. Aquela era maldição, condenação e morte. Ela caducou, ela não tem mais nenhuma serventia e nem validade. Há uma nova aliança vigorando desde a morte e ressurreição de Jesus. A nova e eterna aliança, não vai haver uma outra. E nesta aliança há regras também, muito diferentes das regras da lei mosaica. Mas há regras que Deus estabeleceu. Eu tenho que aprender, primeiro, que eu estou nesta aliança. Eu não posso ter mistura com a outra. Segundo, eu tenho que aprender quais são as regras desta aliança, para que eu me insira perfeitamente no acordo que Deus tem comigo, para se relacionar bem comigo e eu com Ele. Terceiro, uma vez que eu conheço o pacto, que eu conheço as regras, o acordo, eu preciso amar esse acordo, eu preciso zelar por este pacto, eu preciso ter cuidado com esta aliança, eu preciso ter zelo pelo relacionamento em graça que Deus tem comigo e eu com Ele. Quarto lugar, uma vez que eu tenha zelo, cuidado, entendimento, amor pela graça de Deus, eu serei automaticamente retribuída. Eu serei recompensada, galardoada. Eu serei provida abundantemente em todas as áreas da minha vida. Por que que Deus me inspirou a trazer isto para a igreja? Porque nós estamos, desde a virada do ano, trazendo na mente, no coração e nos lábios, a palavra profética para 2012. Um ano dos redimidos. Então é o meu ano e o seu ano. Os salvos, os justificados por fé, através da morte e da ressurreição de Jesus. Os redimidos só são redimidos porque Jesus morreu e ressuscitou.
por nós. Os redimidos não são os judeus, são os gentios predestinados, os salvos. Os redimidos é que para esses Deus prometeu um ano de retribuições e fartas colheitas. Ora, eu tenho a obrigação, eu tenho a responsabilidade, temor e tremor diante de Deus, para vir aqui a público, para que isto fique gravado na internet, em CD, em DVD, e avisar, e ensinar o povo, e alertar, e trazer este conhecimento ao povo do Senhor, que recebeu e está recebendo esta palavra profética, que as retribuições virão, as fartas colheitas virão para aqueles que têm zelo pela graça, que têm cuidado com este acordo que foi estabelecido entre Deus e nós. Então, não é que qualquer pessoa, de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, misturando graça com lei, vai ser retribuído. Não se iluda. Os retribuídos, os que vão colher fartamente, são os que estão plantando corretamente, são os que estão fazendo da sua vida uma vida zelosa, extremamente zelosa, pelo pacto da graça de Deus, que foi o pacto, o acordo que Deus resolveu, por sua soberania, que seria o nosso acordo, a nossa aliança. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, nós temos visto, né, e isso aqui é histórico, é importante que você lembre-se disso, que o povo do Senhor, ele sempre tem deixado de lado as alianças estabelecidas por Deus. É compreensível que na lei mosaica, o povo de Israel tivesse essa tendência de sair fora da aliança, porque era muito difícil. A lei era muito difícil de ser cumprida, eram mandamentos pesadíssimos, eram sacrifícios pesados, se pagava muito preço, era uma coisa exaustiva, e nunca estava nada bom, nunca estava nada correto, e não tinha muita serventia, tudo aquilo lá. Agora, nós não podemos ignorar que na graça de Deus, o povo do Senhor, primeiro, nem sabe que isso é uma aliança, não sabe que a lei se encerrou, então vive cheio de maldição, cheio de condenação, cheio de perseguição, com uma vida lamentável, apesar de ter vida eterna. Então, este é um aspecto. O segundo aspecto é que o povo tem uma tendência a não querer reverenciar as coisas do jeito que Deus estabeleceu. Deus fala, é assim. O povo de Deus, principalmente o brasileiro, e aqui entram os crentes brasileiros também, são cheios de jeitinhos. Como se tem uma cultura do jeitinho, como se tem uma cultura do levar vantagem em tudo, que é maligna. É maligna, é demoníaca. Porque esse levar vantagem em tudo implica em prejudicar outras pessoas, em roubar outras pessoas, em fazer que não se vê o prejuízo na vida de um terceiro. Então, essa cultura do levar vantagem, do jeitinho brasileiro, ela está impregnada de tal forma no ser humano da nossa nação, que os crentes também têm na carne essa tendência de levar vantagem em tudo. Eu conheço crente que ele mente para ter vantagem sobre outras pessoas. Ora, não vai esperar que vá ter retribuições na vida, nem fartas colheitas, porque Deus não é louco. Deus não é doido. Tem gente que diz, não, mas Deus, nessa hora, Deus dá uma piscadela assim para o lado e Ele não vê a minha atitude. Ele não vê que eu estou que eu estou sendo espaçoso ou espaçosa. Amados, Deus vê tudo. Diz que Ele não pisca, Ele não tosquenejeia. Ele não dorme, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele sonda mentes, Ele sonda corações. A palavra nem saiu pela nossa boca, o Senhor a conhece toda. Então, o que eu estou aqui hoje, em nome de Jesus,
pela graça do Pai, lhe falando com todo o meu entendimento, minha alma, meu coração, o meu amor por você, para que você veja as retribuições do Senhor. A minha maior alegria é que você chegue aqui e fale das fartas colheitas que você está tendo na sua vida. E é por esse amor todo que eu tenho a hombridade de vir aqui diante de Deus para lhe dizer: você precisa ter zelo por este pacto, você precisa amar a graça de Deus, você precisa estar cuidando da palavra predestinada de sabedoria, você precisa ter uma vida totalmente em graça, porque é isto que honra a Deus neste contrato. Ele estabeleceu uma aliança. Ele disse: você agora não tem que pagar preço, você não tem que ir para o monte, você não tem que sangrar os joelhos, ficando ralando aí em oração, horas e horas, você não tem que jejuar, você não tem que vigiliar, você não tem que pôr pano de saco na cabeça, você não tem que se abster de porco, você não tem que guardar o sábado, você não tem que pagar o preço. Eu paguei o preço no teu lugar para você apenas crer. Você tem que fazer da sua vida uma vida digna daquilo que Cristo fez no Calvário por você. Não é possível viver de qualquer jeito na graça. E agora eu vou falar com quem veio da lei como eu. Eu conheço a lei. Eu conheço os meandros do legalismo. Eu conheço os jeitinhos. Eu conheço o sistema enfermo legalista. E na lei, todo mundo faz o que quer e o que não quer e depois paga a consciência pesada com jejum. Todo mundo leva a vida que quer e vive de aparências e de máscaras. Um sabe do erro do outro, da falha do outro e diz: ele fez, eu também faço. O líder faz, eu também abri o precedente para eu fazer. Todo mundo é igual. Na graça não. Na graça não. Porque a graça não dependeu da sua carne nem da minha, do seu sacrifício nem do meu. Foi Jesus, Cordeiro perfeito, que no seu lugar carregou aquela cruz, foi cuspido, foi humilhado, foi pisado, e pelas chagas dele, ele te sarou, te livrou, te libertou do inferno, te tirou das mãos do diabo, te deu vida eterna, te deu provisão, te deu saúde, te deu tudo. Uma herança que tem mais de 7.000 promessas. Não é possível profanar o sangue de Jesus. E tem gente que acha que está vivendo a graça porque vem num culto da nossa igreja. Vira um culto da igreja Cristo Vive não é viver a graça. Vira um culto desta igreja não é ter zelo pela graça. Muita gente veio aqui e não zelou nada, escarneceu. Continuou com a lei dentro de si. Continuou com os trejeitos, com as coisas que pensavam, não mudou a mente. Não teve transformação de vida. Continua com o jeitinho brasileiro e legalista. Porque na lei também se dá jeitinho. Na lei também quem tem dinheiro fala mais alto. Desculpa, mas é verdade. Na lei também quem tem sobrenome e pedigree também senta em lugar especial. Na lei tem muita coisa que essa nação tem na política, que tem na economia, e isso está dentro da obra de Deus, no sistema velho da lei. Mas a graça de Deus não permite jeitinho, não permite política, não permite sobrenome passando na frente de nome. A graça de Deus é pura. Bispa, você está brava? Você não me viu brava. Jamais. Brava com o quê? Eu estou aqui hoje encorajando você a entrar de corpo, alma e espírito, todo o seu ser, neste acordo chamado a graça de Deus. A zelar, a honrar esta palavra, a lutar por esta palavra, a defender esta palavra, a honrar este pacto, porque aqueles que honrarem a Deus serão honrados por Ele. Mas aqueles que não honrarem não têm esta promessa que serão honrados. Não serão honrados. Ah, mas tem uma palavra profética, mas não está funcionando. O que você pensa que é? Dados? Andou muito em Las Vegas, meu irmão?
É lá que as coisas ou funcionam ou não funcionam, são máquinas, são jogos. Com Deus não há máquinas, não há jogos. Com Deus há sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Então ouça, se você quer ver retribuições, se você quer colher fartamente, nós estamos em meados de agosto. Há muita coisa de Deus para se manifestar nestes meses até o final do ano. Deus tem me mostrado, há muita, amado, há muita. Porque tem sido assim todos os dias da minha vida, todas as semanas. Eu estou assombrada, eu estou assustada. Porque todos os dias, assustada bem, tá? Eu estou impactada. Todo dia agora eu colho. Todo dia eu sou retribuída. Todo dia as pessoas que estão à minha volta estão recebendo. E eu falo, Deus, o que está acontecendo? Ele disse, isto é o cumprimento da promessa. Isto é retribuição. É isto que eu tenho para o meu povo. Agora avisa que eu quero este mesmo zelo da tua vida e das pessoas que estão à tua volta para toda a igreja. Porque depois nós não vamos poder falar, não aconteceu nada que eu esperava esse ano. Tem que acontecer, vai acontecer, tem que acontecer, vai acontecer. Mas o zelo pelo novo pacto é que vai trazer a abundância do Senhor na sua vida. Retribuições e fartas colheitas. Amém? Veja esse caso do versículo base. Deus levantou Elias e perceba que o profeta disse uma vez mais, eu tenho sido zeloso, ele falou, extremamente zeloso. O ministério Cristo Vive, ele tem características como as mesmas apresentadas pelo profeta Elias. Nós fomos chamados para sermos zelosos em extremo. Zelosos em extremo. Com a aliança que Deus estabeleceu. Com os acordos, com as normas estabelecidas por Ele. Hoje, centenas de anos depois de Elias, Deus estabeleceu através de Jesus uma nova aliança. Agora não mais baseada em sangue de animais, ou no sacrifício de cordeiros ou de touros, que tinham ali o seu sangue derramado. Agora, a aliança é instituída com base em superiores promessas, conforme mostra Hebreus 8, 6 e 7. Agora, com efeito, nesta aliança, neste pacto, nesta dispensação, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Está comparando com alguém? Jesus teve um ministério tanto mais excelente que Moisés. Quanto é ele, Jesus, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a lei, tivesse sido sem defeito, quer dizer que a Bíblia afirma que ela teve defeito. Se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então Cristo agora, ele se torna o Cordeiro dos Cordeiros, o Cordeiro perfeito. Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Ele estabelece uma nova aliança, superior à antiga aliança. Então pense, por que nós nesta dispensação, por que nós não podemos mais voltar à velha aliança? Por que nós não podemos mais voltar ao antigo pacto, à lei de Moisés? Hebreus 10, 1 e 2 diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, e isto através do sangue de Jesus, não mais teriam consciência de pecados? Então veja, no antigo pacto, na antiga aliança, ano após ano, era preciso repetir o sacrifício. Mas vem Cristo, toma sobre si o castigo e o pecado, e Ele cumpre a lei definitivamente. De uma vez por todas, Ele nos deu eterna redenção. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz em Efésios 4, 5 e 6, há um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, o dom da fé para crermos e sermos salvos, um só batismo, não é o das águas, isso era o de João, era da lei, não servia para nada, não redimia, não perdoava, não apagava pecados, um só batismo, o do Espírito Santo. 6, um
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É na graça de Deus que a igreja de Cristo se torna unida, se torna um corpo, um rebanho, vive numa só fé, adora um só Senhor. É a graça de Deus que faz as pessoas estarem bem ajustadas. Na lei não há ninguém bem ajustado, com todo respeito. Vamos falar logo, vamos tirar as papas da língua. Na lei há desajustados, amados. Porque a lei nunca serviu, nunca aperfeiçoou, nunca regenerou, nunca justificou, nunca perdoou, nunca deu vida eterna, nunca fez nada de bom. Na graça de Deus há pessoas bem ajustadas. Há pessoas que vêm para a graça de Deus e começam a receber a graça e viver a graça e ter zelo pela graça. E de repente são transformadas, passam a ser pessoas equilibradas, pessoas com domínio próprio, pessoas pacientes, pessoas amorosas, pessoas longânimas, pessoas felizes, pessoas alegres. Nós aqui somos alegres porque somos felizes. Nós somos felizes aqui porque a graça de Deus é vivida neste ministério. Há alguns anos, quando nós começamos a pregar o que nos era revelado, o que estava sendo revelado, muita gente pensou que a mensagem da graça de Deus era algo novo, mas não é assim. Tudo o que nós dizemos está na Bíblia Sagrada, pelo menos há 2000 anos. Nós temos o novo pacto e nós devemos ser zelosos com ele. Amém? Quando a Bíblia diz que aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, que ele não tem mais domínio sobre nós, isso significa dizer que Satanás, na nossa vida, foi destruído. E se você começa a pensar que o diabo está na sua vida, que o diabo pode lhe pegar, que o diabo pode fazer e acontecer, ora, você está voltando aos rudimentos do velho pacto, você está voltando ao antes da cruz, você está negando a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Quando a Bíblia diz que é por fé e não mais por obras, se você continua achando que é lambendo o pó, fazendo sacrifício, usando um véu na cabeça, com noites sem dormir, com vigílias, com jejuns, você na realidade está voltando ao velho pacto. Você está deixando a nova aliança. E se você deixa a nova aliança, você não está zelando pelo novo pacto que Deus estabeleceu como um acordo, um pacto, uma aliança para ele se relacionar com você. Isso é pecado. Então, Elias, ele na sua época, e ele em relação ao seu chamado para com o Senhor, Elias tinha um zelo tremendo pela aliança com Deus. E eu queria lhe dizer que este zelo do profeta, hoje, nesse pacto, se chama a aliança que nós também temos entre o apostolado, entre o chamado ministerial do nosso ministério e o povo de Deus. Nós precisamos ser zelosos. Tudo que Deus estabeleceu e nos foi consumado na cruz, é o que nós pregamos. Então nós precisamos viver isso. Nós precisamos amar isso. Nós precisamos defender isso. Veja como o Senhor diz em 1 de Reis 19, 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias, naquele momento, ele estava pensando que ele era o único que tinha sobrado. Ele disse, fiquei só eu. Viraram as costas para Deus, estão profanando esta aliança, não estão cumprindo o acordo. Só fiquei eu. Ele achava que só tinha ficado ele, que ele era o único. Mas Deus tinha mais 7.000. E eu queria lhe dizer algo interessante, que é preciso que você saiba, porque todos os judeus sabem disto aqui, que sobre a terra existem duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eva deu à luz a 2 filhos, 2 sementes, 2 raças de pessoas em termos espirituais. Abel, filho da salvação, e Caim, filho da perdição. Então, quando na Bíblia, no Velho Pacto, você encontra palavras que Deus mandava matar, Deus dizia, vai lá e mata, extermina, mata o rei, mata o povo, mata as mulheres, passa as crianças ao fio da espada, né? Quando a Bíblia dizia, mata, você deve saber que Deus permitia que fossem mortos um tipo de semente
Porque esses não eram da salvação, eram descendência de Caim, filhos da perdição, não tem parte com Deus. Olha o que diz João 17:12. Quando eu estava com eles, Jesus está falando isso. Quando estava com os discípulos, com os que o seguiam, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Veja que filho da perdição é um tipo de pessoa que existe na terra, para que se cumprisse a Escritura. Então, quando Judas Iscariotes traiu Jesus, foi porque Deus jamais poderia colocar uma ovelha, um filho seu, um predestinado, um escolhido, um amado dele, aquele que foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Ele não poderia colocar esta pessoa, uma pessoa desta, para o trair. Então ele pegou um filho da perdição. O serviço sujo é do filho da perdição, do filho do diabo. Olha o que diz Atos 1:25. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Judas foi para o seu próprio lugar. Qual era o lugar de Judas? O inferno. E se ele fosse ovelha, ele poderia se perder? Não, nunca, jamais. Deus não deixaria nenhuma ovelha se perder. Ele disse: ninguém as arrebata das minhas mãos. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você está entendendo? Há duas sementes nesta terra. Olha o que diz 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno. A Bíblia afirma que Caim era do capeta. Caim era instrumento do diabo. Caim não tinha parte com Deus. Caim deu origem a outra semente, a outro povo, que a Bíblia chama de ímpio, de iníquo, de vaso de ira, de vaso da perdição, filhos malditos, sepulcros caiados, joio, cabrito, lobo, fruto mau, árvore má, peixe ruim, anticristos. Você está entendendo? Caim era do maligno, ele já nasceu do maligno e assassinou o seu irmão. O primeiro assassino da face da terra foi um filho do diabo, Caim. E por que o assassinou? Não é que ele assassinou e ficou mal, ele assassinou e virou do maligno. Ele era do maligno e por isso ele foi um assassino. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más. Ele era filho do capeta e as de seu irmão justas. Caim já era do maligno, por isso que ele assassinou Abel. Quando a Bíblia faz referência a essas pessoas que Deus mandava matar, como os jebuseus, os heteus, os amorreus, os heveus, os filisteus, são pessoas que foram postas na terra para a perdição. Quando nós falamos em predestinação, quando nós falamos sobre eleição, quando nós falamos sobre prosperidade bíblica, abundância, cura, não sou eu quem está falando. Não sou eu quem cria estas histórias. Não, amado. Isto aqui é uma aliança, é um acordo, é um pacto, é um contrato. Deus estabeleceu como as coisas são. E quando Deus diz que nessa aliança Ele vai nos dar capacidade, Ele vai nos dar força para nós adquirirmos riquezas, é porque isso está inserido nesta aliança. Logo, Deus cumpre aquilo que Ele inseriu nesta aliança. Ele disse: eu vou dar força para você adquirir riquezas. Isso é desta aliança. Você tem que ter força para adquirir, não com jeitinho, não com lábia, não enganando os outros, não mentindo. Adquirir com força, força de trabalho, com capacidade, com insights, com ideias novas, com investimento no lugar certo, na hora certa. Você está compreendendo? Agora, isto aqui faz parte desta aliança. Nós, para a glória do Senhor, conhecemos a verdadeira graça. Eu louvo a Deus por isso. O ministério Cristo Vive não se dobra a Baal, não se dobra ao mundo, não se dobra a nenhum sistema religioso, não se dobra a conselhos de pastores. O ministério Cristo Vive não se contamina com as mentiras frágeis da lei. Nós entendemos que os eleitos de Deus têm ouvidos para ouvir a verdade. Porque é a verdade que cura, é a verdade que liberta, é a verdade que restaura, é a verdade que ressocializa, é a verdade que faz um homem ser um bom marido, é a verdade que faz uma mulher ser uma boa esposa, é a verdade que faz alguém ser um bom filho, uma boa filha, um bom profissional. A hipocrisia do mundo não faz isso, nem os sistemas religiosos, nem a lei.
Romanos 10, 1 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ouça, a lei é assim, a religião é assim. Há pessoas na lei que têm zelo por Deus, que amam a Deus, que querem as coisas certas na casa de Deus. Tem zelo por Deus, porém não com entendimento. 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, veja se não é isso. A pessoa não conhece a justiça de Deus. A justiça de Deus terminou com a lei e estabeleceu uma nova aliança. Nesta aliança, o justo vive por fé. Como eles não conhecem a justiça de Deus, eles vivem procurando estabelecer a sua própria. E eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, à graça do Senhor. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça. Cristo morreu, ressuscitou para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Você quer ser justo na lei? Você vai viver pelos pesados mandamentos da lei, o que é impossível. O apóstolo Paulo, no Novo Pacto, ele diz que há pessoas que têm zelo, mas é um zelo carnal. É um zelo sem entendimento. É mais ou menos assim: se eu, como pregadora, eu começar a dizer, cuidado, irmão, cuidado com o cinema, não vá ao cinema. Cuidado, irmão, com o que você assiste. Cuidado com o que você come. Cuidado, irmã, quando você for à praia. Cuidado, irmã, você cortou o cabelo. Olha essa vaidade. Cuidado, irmão, o diabo vai te pegar. Cuidado, vigia, irmã. Isso é zelo. Realmente pode até parecer um certo cuidado, mas é um zelo humano, é um cuidado humano. Pense, a pessoa vai para a igreja e em vez dela encontrar um lenitivo, a paz, o crescimento, ela fica amedrontada. É o diabo, cuidado, vigia. É o diabo, cuidado, vigia. Vai cair, Deus pesa a mão, Deus livre com o nome do livro da vida. Cuidado. A pessoa sai do culto, ela veio para encontrar paz. Ela veio para deixar aqui as suas ansiedades, as suas dores, para entregar no altar de Jesus. Então existe um zelo que não tem nenhum entendimento, que é um zelo simplesmente humano, que amedronta as pessoas. E então se estabelece justiça própria. Por que se estabelece a própria justiça? Porque se deixa a aliança que está em vigor, a graça de Deus. Se a pessoa viver na velha aliança, se ela viver tudo que a velha aliança estabeleceu, e são 613 mandamentos, abluções, dias de festas, luas, proibições sobre o comer, sobre o que não comer, dias de festa, sábados, tudo isso é sombra, não é realidade. Ora, por que nós não fazemos unção com óleo na igreja Cristo Vive? Porque o óleo do velho pacto da lei era o símbolo do Espírito Santo. Só que nós não andamos com símbolos. Nós já temos o Espírito Santo em nós. Ele é o bem real. O óleo era uma sombra do que viria. E se nós temos o bem real, se nós temos o próprio Espírito Santo de Deus morando em nosso espírito, nós vamos agora botar um símbolo na nossa cabeça? Não. Deus estabeleceu a sua justiça. Não a justiça nossa, a nossa justiça própria, como as coisas devem ser. Tem gente que vem aqui, ouve a mensagem, lê os livros do apóstolo, pega um CD, Deus está mostrando, Deus faz a graça, mas lá de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, do seu trabalho, na sua família, vive do seu jeito. É justiça própria no seu trabalho, é justiça própria na sua casa. Deus diz, não, é a minha justiça, as regras foram dadas por mim, é do jeito que eu estabeleci que as coisas têm que ser, aqui e lá fora. O apóstolo Paulo, ele ainda diz que o fim da lei é Cristo. Jesus se fez sacrifício. Nós não podíamos cumprir toda a lei, porque eram muitos mandamentos pesados,
Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Ele cumpriu a lei porque ele não tinha pecado na sua carne. E por isso ele cumpriu a lei. E para que Jesus fez tudo isso, bispa? Para que nós recebêssemos salvação eterna. Para que nós fôssemos seguros. Para que nós fôssemos totalmente e irrevogavelmente dele para sempre. Então, nós fomos cortados pela verdade da graça de Deus. Esta palavra da graça, quando ela chegou à nossa vida, ela chegou, como diz a Bíblia, uma espada mais cortante do que espada de 2 gumes. A graça genuína nos cortou. A nossa conduta, como pessoas cortadas pela graça, é idêntica. O ministério Cristo Vive não se pactua com mentira, não se pactua com adultério, não se pactua com roubo, não se pactua com nada que é injusto e imoral, porque nós temos a conduta da graça de Deus, nós temos zelo, cuidado, amor, com entendimento pelo pacto em que nós fomos inseridos. Não é por justiça própria, afinal, amados, nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós temos um chamado santo, temos um chamado para uma reforma protestante. E é uma reforma sim, mais profunda, mais visceral. Mas isto começa com amor, com zelo, pelo ministério, pela liderança, pelas pessoas que Deus usou para trazer a graça à nossa vida. Isto é um cuidado, é um amor, pela forma que Deus estabeleceu da vida justa, que Ele, na cruz do Calvário, imputou em nós por graça. Amém? Aí nós vamos ver sim a tal reforma. Ah, mas a graça não é um conjunto de doutrinas. Não é mesmo. Só quem é bobo que fala isso. Só quem não conhece a graça, quem não foi cortado pela graça, quem não conhece a legítima graça. Eu não estou aqui falando em teorias, eu não estou aqui falando em meia dúzia de doutrinas, eu estou falando do coração de Deus, eu estou falando de um pacto eterno, eu estou falando de quem viver por esta aliança, zelar por esta aliança, primar por esta aliança, amar esta aliança, será retribuído, será abundantemente retribuído, terá sim fartas colheitas na vida. Nós precisamos entender, amados, que há caminhos que ao homem parecem caminhos direitos. Há caminhos que parecem caminhos de luz, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte, são caminhos de morte. O que é um caminho direito, de fato? É viver a revelação da graça de Deus. É viver este novo pacto. Amém? Eu tenho dito aqui inúmeras vezes. A graça de Deus é vivência, não é teoria. Você quer ver uma passagem bíblica muito interessante? Êxodo 7, 10 a 12, diz assim: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. O que significa isso? Deus fez um sinal sobrenatural, procedente do Todo-Poderoso. E o diabo logo veio e o imitou. Mas há uma verdade aqui, amados. A verdade de Deus devora todas as mentiras do diabo. Tudo que está em oculto vai ser revelado em tempo oportuno para ser devorado. Todas as mentiras do inferno, todas as imitações, todos os falsos profetas serão devorados pelo poder de Deus. É impossível prevalecer para sempre. E onde é que está a verdade de Deus? A verdade de Deus está estabelecida em sua aliança. Você quer viver esta verdade absoluta? Tenha zelo pela graça de Deus. E você será totalmente liberto. Deus criou expectativas muito grandes nos nossos corações, através das profecias que Ele nos deu ao longo destes anos, que em dezembro completam 18. E estas profecias todas estão sendo confirmadas. Tudo
que Deus tem dito, Deus tem cumprido tudo que Ele prometeu e promete. E parte dessas profecias são de abundância, de prosperidade, de riquezas e de cura. E eu não vou admitir brincadeira com o tema da prosperidade. Nós não vamos, em hipótese alguma, permitir que nos chamem de ministério de cura e libertação, ou de ministério de prosperidade, ou de neopentecostais, ou seja lá que nome eles têm rotulado esses falsos profetas que têm feito comércio com as ovelhas de Jesus. Mas nem por isso nós vamos deixar de falar que neste pacto, nesta nova aliança, quem estabeleceu as regras foi o próprio Deus. E Ele prometeu aos que amam e zelam por este pacto e esta aliança, que Ele vai prosperar, que Ele vai enriquecer, que vai sobejar, que vai transbordar para a direita e para a esquerda, que não teremos falta de nada, que seremos cabeça e não cauda, que estaremos por cima e nunca por baixo, que teremos para emprestar e não tomar emprestado, e isso não depende de você pagar. Ele pagou na cruz do Calvário. Ele pagou para que você tivesse abundância também na vida financeira, também na área material. Irmãos queridos, o que eu estou dizendo faz parte de um acordo com o qual nós devemos ser zelosos, um pacto com o qual nós devemos ser zelosos. Foi Deus quem disse, e nós recebemos com alegria ações de graças. Amém? Disse Paulo quando escreveu Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Pare de fazer obras, pare de sacrificar. Pare de pagar o preço, pare de fazer campanha, pare de fazer coisas místicas, pare de ser levado de um lado para o outro. Ali tem um pastor que não sei o que, ali tem um profeta, ali tem um, aqui tem Jesus Cristo, Rei de reis e Senhor de senhores. Pare de andar de um lado para o outro, pare de buscar solução naqueles que não podem fazer coisa nenhuma por você. Glória a Jesus, amados. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, todo o poder. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Tem gente se enganando. Ah, estou na graça, estou na Cristo vive. Li o livro da bispa. Mas depois vai lá ouvir o que o profeta tem a dizer. Para, amado, para com isso. Para com isso. Ou você acredita que há um pacto superior, ou então não é graça. E nós vamos voltar ao Antigo Testamento. Vamos começar a praticar as obras da lei tudo de novo. Só que a Bíblia diz que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Lembra-se do que eu disse aqui no início, que Paulo falou de Elias, Romanos 11:1-4. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Está falando dos judeus. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Os judeus não foram rejeitados, são amados. Também em espírito foram conhecidos de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe dize, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus tem reservado pessoas junto comigo e com você, que não dobraram nem nunca dobrarão os joelhos a Baal, ou seja, que sistema de Baal for nesta terra. E Deus disse também ao profeta Jeremias que antes de ele ser concebido, antes ele já era conhecido de antemão em espírito por Deus. Antes da mãe o ter, ele já era um profeta determinado pela graça de Deus. Essas certezas é que dão segurança à vida. Nós vivemos num país cheio de mentiras espirituais, cheio de confusões espirituais. Veja, não há livre-arbítrio. Ou Deus lhe chama porque você é ovelha, ou você não é salvo. Não há esse negócio de que fomos nós que decidimos, fomos nós que aceitamos Jesus, nós que demos uma chance para Jesus, nós que abrimos a portinha do coração para Jesus. Você veio à igreja
Porque estava escrito, estava determinado, estava predestinado antes da fundação do mundo que você seria salvo por Jesus Cristo, faria parte do seu corpo, teria um propósito para cumprir nesta terra, e que o teu corpo, o dia que você cumprisse esse propósito, voltaria ao pó, e o teu espírito tornaria para Deus que o fez. Você é um escolhido de Deus, você é um eleito, você é um predestinado. Não foi o seu livre-arbítrio que fez você ser salvo, foi a soberania de Deus, a vontade soberana de Deus. E você está aqui na Cristo Vive, conhecendo a genuína graça, porque lhe foi revelada esta graça, e está determinado e foi reservado a você viver uma vida vitoriosa. Não é o homem quem decide a sua vida espiritual, é Deus. Além de mostrar que não há livre-arbítrio, Deus mostra também a soberania total dele. Amado, quando o soberano Deus está na vida de uma pessoa, essa pessoa nunca mais se dobra a Baal, nunca mais se dobra a ninguém. Diz Romanos 11:5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Estamos na igreja. Segundo a eleição da graça. Não fomos nós, foi Deus, soberanamente. Eu sei dessa verdade. Eu creio nessa verdade. Eu vivo essa verdade. Porque eu sei aonde eu estava e como eu estava quando Deus me buscou. Mas eu aprendi que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Nós estamos invadindo o mundo inteiro. Nós. Tem muito lugar vazio aqui. Você que pensa. Deus já tem para cada lugar a pessoa certa para chegar na hora certa. Já está tudo por graça determinado, meu amado. Nós estamos invadindo o mundo por satélites, por CDs, por DVDs, por literatura e por testemunho de vida, sim. Por termos zelo, cuidado com este pacto e com esta aliança. Amém? Estamos invadindo o mundo inteiro com a revelação da graça. Está se cumprindo tudo, porque Deus soberanamente nos escolheu para que nós não nos dobrássemos mais a ninguém, muito menos a Baal. Diz Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Quer dizer que Deus dá para os eleitos olhos iluminados. E para os que não são da salvação, para os que se dobram a Baal, Deus dá espírito de entorpecimento. Deus dá olhos, mas olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. E isso até o dia de hoje. Romanos 11:9-13 diz. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Os judeus têm ciúmes de nós. Se eles não tropeçassem, se eles crescem em Jesus, nós jamais teríamos chance de sermos justificados pela fé em Cristo, o Senhor. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Imagine quando eles crerem em Jesus. Próximo. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Eu também glorifico o meu ministério. Queria que você glorificasse o seu chamado, que você glorificasse o ministério ao qual você pertence também. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quer dizer que a oportunidade que Deus nos deu de conhecermos o novo pacto, veio mesmo sem sermos parte da nação eleita. Nós não tínhamos e não temos sangue israelita. Se os judeus tivessem recebido Jesus, nós não teríamos chance alguma. Deus está procurando as suas ovelhas, que não eram do aprisco dos judeus, e Ele está trazendo para a igreja. A ovelha, quando ela ouve,
ela não está entorpecida, ela não é cega, ela crê no Senhor da aliança, ela não crê em religião. Este é o povo da Cristo vive. Haverá um momento da plenitude dos gentios, que diz o apóstolo Paulo, ou seja, quando todos os gentios para salvação tiverem ouvido falar de Jesus. Jesus não voltará sem que todos os gentios ouçam. E os que são para a salvação o reconheçam como o bom pastor e o recebam como Salvador. Diz lá Jesus em João 10, 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Quem não crê em Jesus é do capeta. Quem não crê em Jesus é filho do diabo, não é ovelha. Jesus olhou para um grupo de pessoas e disse, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Próximo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, é você. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você é maior do que tudo, foi o Pai quem lhe deu para a salvação. Você é um predestinado. Você tem o Deus que estabeleceu normas na sua vida. Você foi escolhido para conhecer os mistérios do novo pacto, da nova aliança, da graça de Deus. E nesses mistérios estão reveladas também a prosperidade e a abundância. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo do evangelho da graça. Ele tem que ser confirmado pelo Espírito no seu coração e a pregação de Jesus Cristo. Conforme a revelação, é por revelação, do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Estava guardado. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. Esta é a regra na nova aliança. Obedecer por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Começou no Brasil, amado. Há uma graça permeando a vida dos filhos de Deus. E eu vou lhe dizer, nós precisamos revelar ao mundo a nova aliança de superiores promessas. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E Ele nos faz conhecer a verdade. A verdade liberta. Por isso, em 1 de Pedro 5,12, o Senhor diz, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela, estai firmes. Nela, estai. Como é que é para estar? Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Olhe para dentro de você. Olhe para os seus negócios. Olhe para o seu trabalho. Olhe para a sua família. Olhe para a sua forma de falar. Não olhe para o irmão, não. Olhe para a sua forma de viver o Evangelho. E veja se você está vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso se chama zelo pela nova aliança, pelo novo pacto. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amado, como é bom ouvir testemunho bom. Como é triste ouvir que aquele crente mente, que aquele passou a perna em alguém, que aquele deu um golpe, que aquele falou do outro, que aquele fez careta atrás do outro. Não é isso que é viver do modo digno do Evangelho, não é isso que traz retribuições e fartas colheitas. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Quem tem a graça de Deus, não fique intimidado por nada. Tem luta? Sim. Tem adversidade? Sim. Mas não esmorece. Não fique intimidado. Você tem o direito de viver a provisão do novo pacto. Você não tem mais nenhum momento de intimidação na sua vida. Aquele que é maior está em você. Gálatas 3, 29.
Talvez alguém diga: bispo, eu vi aqui promessas, tudo, mas para os judeus. Eu não sou judeu, sou gentil. Isso é para mim também. Porque a promessa de Deuteronômio 8:18, que diz que Deus dará forças, né? Deus, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para você prosperar. Mas isso tem Deuteronômio, isso aí não é para os judeus. Eu sou gentil, eu sou para salvação, eu sou um salvo, justificado por fé. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todas as promessas para os judeus, por você crer em Cristo, elas são tuas pela fé. Você agora herdou toda a promessa que foi feita a Abraão e a sua descendência eleita. Receba, meu amado, a abundância dos judeus, a riqueza dos judeus, a prosperidade dos judeus, os insights dos judeus, a capacidade e inteligência do povo judeu. Receba na tua vida, nos teus negócios. Aleluia! Aquela aliança, 430 anos antes da lei, que foi anunciada, pré-anunciada e promulgada através de Abraão, tornou-nos herdeiros da promessa. Eu quero viver isso na minha vida. Nós temos o direito de viver isso. Deus nos chamou para participarmos de uma igreja que acredita e que não se curva diante de Baal. Eu acredito. Pode vir com ameaça, pode vir com cara feia. Não temos mais medo de cara feia, de ameaça. Não nos intimidamos. Nós sabemos em quem temos crido. Nós já vimos que Ele é por nós. E quando Ele é por nós, amado, ninguém mais pode ir contra nós. 2 de Pedro 1:3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, à graça, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, doadas, já foram, você é herdeiro, 7.000 promessas, tem que vivê-las, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que Deus está nos dizendo? Herdeiros de todas as coisas. Herdeiros de todas as coisas não é ser herdeiro de problemas. Diga, eu não sou herdeiro de problemas. Diga, eu sou herdeiro de Deus. E como é que nós somos herdeiros de tudo isso? Como é que nós tomamos posse dessa herança? Pelo conhecimento pleno. Pelo zelo. Quando Deus te revela o que é a graça, você tem que zelar pela graça. Eu já vi gente dizer assim: eu encontrei os meus amigos antigos da lei. Eles me perguntaram umas coisas, mas eu... Zap, zip, zip, zap. Eu não quero encrenca. O que é que você quer então? O que é que você quer? Se nós somos reformadores, nós já chamamos encrenca. Se nós pregamos predestinação, você não quer encrenca? Se nós pregamos Calvino, Lutero, você não quer encrenca? Se nós cremos que salvação não se perde, quando 99,9% do meio evangélico crê que perde, você não quer encrenca? Aí por causa dessa cara feia, eu digo, não concordo, o que foi? A heresia? Você está lá na bispa do cabelo vermelho com o português, nova era? Você tem medo disso? Você ainda se intimida com isso? Nós somos em todas as coisas mais do que vencedores. Onde é que está o zelo pela palavra da graça de Deus? Onde é que está o zelo pela nova aliança? Não quer abundância não? Não quer retribuição não? Não quer fartura na vida não? Tem que dar carinha a tapa muitas vezes, irmãos. Tem que assumir o que Jesus te entregou. Ou você pensa que está recebendo essa revelação a troco de banana? Pastor Bill, o homem da banana, adora banana. Eu não tenho que pagar nada, mas ele pagou caro. E agora ele está lhe revelando o seu coração. Não brinque com isso. Amém? Eu tenho que terminar. Glória a Deus. Foi por isso que Elias disse que ele era zeloso ao extremo. Ele amava a Deus, ele amava o seu chamado. Não é certo dizer que é por graça e depois ir lá à corrente, ou fazer campanha de jejum, ou pegar um olhinho para não ficar chato com a irmã. Isso é hipocrisia. Isso não é zelo, não. Isso não é cuidado, isso não é amor.
Isso é jeitinho brasileiro do mais imundo que existe. Ou é por graça, ou é por obras. E nós precisamos nos unir à aliança com o ministério. Somos cabeça nesta terra, nunca mais seremos cauda. E eu vou lhe dizer para terminar. Você terá para emprestar e não tomará nunca mais emprestado. Ligue comigo na terra, porque já foi ligado nos céus. A Bíblia diz que há mistérios e tesouros ocultos e escondidos. E Deus diz que nos dará os tesouros escondidos. Portanto, é nosso direito. Agora, nós temos zelo pela verdade. E o zelo da graça traz provisão, traz abundância. Não se curve a Baal, ou seus amigos que estão curvados a Baal. Ensine a verdade a eles. Diga, você quer continuar assim? Eu não, eu já me levantei, eu já não me curvo mais a Baal. Bispo, eu quero mais dessa graça. Entre na nossa página na internet, www.cristovive.com.br. Vá lá no Multimídia Center, estude, cresça, abrace. Ame a revelação, ame a graça de Deus. E a sabedoria predestinada irá lhe exaltar, lhe progredir, lhe prosperar, lhe honrar. É por graça, é pela fé. Estamos em um novo pacto de melhores e superiores promessas. Nada pode falhar, amado. Nada pode falhar. Jesus é o fiador deste pacto. O Senhor disse que jurou a Davi. E ele poderia ser falso se ele mesmo que jurou. Os anjos de Deus nesta hora estão ministrando em nosso favor. Nós vamos receber as promessas pelo zelo que nós temos com a nova aliança. E nós vamos ser prósperos. Nós vamos ser abençoados em tudo. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a ti, Jesus. Glória a ti. Levante suas mãos aos céus. Deus está levantando um povo, amado, que não se dobra mais, não se curva a Baal, que já deixou o abominável jeitinho brasileiro, jeitinho legalista, judaizante, dos sistemas corrompidos religiosos. Vamos orar, vamos falar com este Deus maravilhoso, gracioso. Senhor Jesus Cristo. Tu sabes, Jesus, tu sabes, Pai. Nada pode ser escondido de ti. Sim, verdade, Pai. Nada pode estar oculto aos teus olhos, Pai. Oh, é verdade, Jesus. E o Senhor sabe que eu Sim, Jesus. tenho sido zelosa. Oh, Jesus, é verdade. Em extremo, Pai. Eu quero usar as palavras Graças a Deus. do profeta Elias hoje, Jesus. Glória a Deus. Eu tenho sido zelosa em extremo Sim, por Jesus. este pacto. Verdade. Eu honro o que o Senhor me revelou. Eu honro, Jesus. Eu amo esta aliança, Senhor. Eu cuido desta palavra, Senhor. Eu me alegro em ouvir esta palavra. Eu me regozijo em pregar esta palavra, Glória a Deus. Jesus. Nada pode falhar. Glória Por a isso nada tem falhado em minha casa, em minha vida, Graças a Deus. Graças a Deus. neste ministério, Jesus. Glória a Deus. Senhor, esta igreja é grata a Ti Amém. É tua. por tão grande salvação. Somos teus, Pai. É verdade, Senhor. Mas jamais nós vamos deixar de Te agradecer e Te glorificar pela grande revelação Sim, Jesus. que o Senhor fez chegar às nossas vidas. Obrigado, Jesus. Jesus, a Tua graça Sempre. é a nossa vida, Senhor. Graças a Deus. E a nossa vida é a Tua graça, Pai. Amém. Tudo que somos hoje, tudo que temos hoje, Glória a Deus. onde chegamos hoje, Sim, Jesus. e ainda onde sonhamos em chegar, Glória a Deus. foi tudo por Tua graça, É verdade. a nós revelada, Pai. É verdade. Foi essa graça que nos deu conhecimento de quem somos, Glória a Deus. conhecimento da nossa posição espiritual, Graças a Deus.
conhecimento do que temos direito a viver, Senhor. E por isso, Senhor, nós podemos continuar a sonhar, porque o melhor sempre está por vir, Jesus. O Senhor nos surpreende a cada dia. Eu oro, Pai, nesta hora, para que todos os membros desta igreja, os que estão aqui presencialmente, os que estão pela internet, os que vão chegar, para que todos sejam verdadeiramente cortados pela genuína graça. Em nome de Jesus. E que desfrutem deste pacto melhor e superior. Oramos por isso, Jesus. Pai, eu peço agora pela abundância financeira desta igreja, Ó Deus, das famílias aqui representadas, Jesus. Ó Deus, pela provisão abundante glória a Deus. em cada área. Senhor Jesus Cristo, eu sei que isso está ligado diretamente ao zelo Amém. pelas regras desta aliança. Glória E a as Deus. regras são tão simples. Glória a Viver Deus, por Jesus. fé, viver por fé, viver por fé, Senhor. Ter uma vida santa e irrepreensível, que honre a tua graça, o teu sangue vertido no Calvário, Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, oh Jesus, permita, Senhor, que cada um de nós Por favor, Senhor. veja, Senhor, os desejos mais profundos do coração realizados, Senhor, com abundância. Que haja, Jesus, uma provisão tão sobrenatural, Senhor, Glória a Deus. evidenciando a vida daqueles que têm zelo Ó Deus. pela palavra da genuína graça, Que assim seja. por esta nova aliança. Jesus, pela vida da fé, por este ministério, por este altar santo, Jesus, por este corpo bem ajustado. Obrigada, Jesus, porque eu sei que alguma coisa grande está chegando, grande, grande demais, Pai. Glória a Deus. E Tu és tão amoroso Podemos que não ver queres pela que fé. apenas alguns participem deste grande momento, Pai, mas que toda a Tua casa, toda a Tua igreja, todas as famílias sejam retribuídas e colham fartamente, Jesus. Que esta vida santa e irrepreensível Sim. comece aqui dentro, mas seja estendida, Senhor, ao cruzarmos as portas deste lugar, Senhor. Por onde andarmos, que todos vejam a Tua glória, a Tua graça, a Tua verdade que nos libertou, manifestada, para que possamos, Senhor, como reformadores, levar esta graça e verdade a outras ovelhas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas com poder e glória, com graça e com verdade. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso e eterno Pai, nós te damos graças e glórias. Obrigado, Jesus, por nos trazer nesta noite a esse lugar. E obrigado por nos lembrar, ó Pai, que o zelo pela Tua palavra, pela nova aliança, traz abundância nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tão ricos ensinamentos. Obrigado, ó Pai, pela pregação nesta noite. Obrigado pelo alimento, Jesus, que nós podemos ingerir, ó Pai. Sabemos que veio diretamente do trono da Tua graça para saciar a nossa fome espiritual, para trazer sabedoria ao Teu povo, Jesus, para trazer, Jesus, ó Deus, promessas, lembranças das promessas que Tu já fizeste, das mais de 7.000, ó Deus, todas elas possíveis, ó Pai, desde que nós pratiquemos a Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse ministério santo, bendito, abençoado, pela graça de Deus, ó Deus, pelo conhecimento, pelo zelo que nós temos hoje para com a Tua palavra, Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, por toda a sua família, Jesus. Eu Te louvo pela Igreja Cristo Vive de São Paulo, ó Deus, por estas portas que foram abertas por Ti,
para ensinar esta graça maravilhosa, bendita, transformadora de vidas, que um dia transformou a vida de todos nós. Obrigado pela vida da nossa Bispa Solange Brant, ó Pai, que tem mostrado zelo, ó Deus, para com a Tua Palavra. Ó Deus, o Senhor a tem usado como canal de bênçãos, como canal de graça para as nossas vidas, ó Pai. E nós tomamos posse de tudo aquilo que é nosso direito, assumindo o compromisso, ó Pai, de praticar a Tua Palavra, para vermos as riquezas, as abundâncias prometidas, as retribuições, as colheitas fartas que Tu queres derramar sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado, Jesus, pelos nossos ouvidos ovelinos, ó Pai, que podemos entender, podemos discernir o bem do mal, discernir a graça da lei e saber que nós fazemos parte de um pacto que é melhor, que é superior à graça de Deus, para os gentios predestinados que somos nós. Por isso, ó Deus, nós nos despedimos, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E os que recebem esta palavra em seu coração digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós te amamos. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você sairá daqui de outra forma. Amém. Então use o que Deus te falou e fez Glória durante os dias desta semana. Glórias a Ti, Jesus. Tem algo muito grande chegando. Que essa chuva caia também sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Autoridade e poder para pisar
Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, excelente semana. Boa noite, internautas. E lembre-se, o zelo pela nova aliança traz abundância. Confesse isso. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, internautas.